Olá, tudo bem? Espero que sim. VCRA11, pessoal. Mais um Fiagro aqui sendo analisado pelo canal. Pessoal, algo grande está para acontecer com esse Fiagro após a datacom dele, que é no último dia útil de cada mês. Vamos entender o que pode acontecer então com esse Fiagro após a datacom dele? O relatório gerencial aí vai nos esclarecer exatamente o que pode acontecer, o que certamente irá acontecer com esse Fiagro então na próxima semana. Vamos lá então. Ei, rapidinho aqui. Tá curtindo o conteúdo? Aqui é 100% gratuito, pessoal. Não vendemos nenhum curso, só peço em troca a inscrição e o like. Simples. Isso nos incentiva a continuar. Estudos aqui de investimentos, educação financeira. Então, assim, nos próximos 3 segundos, então, faça a sua inscrição aí e deixe seu like. Vamos combinar assim? Muito obrigado, pessoal. Vamos, então, ao vivo. Pessoal, antes de analisar os relatórios, vamos aos números atuais aqui do VCRA11. O VCRA11, então, ele fechou cotado dia 23 de maio a R$ 68,47. Seu PVP está de 0,66, ou seja, está com 34% de desconto, pessoal. Seus dividendos ele pagou em março 96 centavos, em abril R$1, em maio R$1. Pagamento em maio foi dia 14 de maio. Sua datacom é sempre no último dia útil de cada mês, pessoal. Então, agora, pessoal, no mês de junho aqui, que vai surpreender muitos os cotistas aí, tá? E não vai ser de forma positiva não, tá? Já posso adiantar por aqui, mas vamos ver lá no relatório gerencial depois. Pessoal, rapidinho aqui, responda nos comentários. Você investe nesse Fiagro VCRA11? Se digite 1, se não, digite 2. Aqui nós temos o gráfico da cotação do VCRA11, então. Desde julho de 2022 ele vinha cotado em torno de R$100, movimentando até 110, tal, nessa faixa. Chegou então aqui no início de 2024, ele caiu forte, ele começou a ter problemas de crédito na sua carteira. Depois ele recuperou um pouquinho, até julho mais ou menos, agosto, setembro aqui de 2024. Depois ele caiu forte, como todos os outros fundos imobiliários e Fiagros também, né? Caiu, chegou até cotado aqui por volta de R$60 aqui, né? Então realmente caiu bastante. E agora ele estava retornando e tal, e agora tem mais um probleminha, pessoal, aí, que nós vamos ver o que está acontecendo então, que pode ser um divisor de águas nesse fundo aí, já a partir da próxima datacom, tá? Vamos entender o que está acontecendo com esse fundo aqui de novo. Seus dividendos aqui, então, a gente vê que ele vem entregando dividendos de forma consistente, né? Vem pagando, então, esse R$1, mas a gente vê que ele já pagou aqui, ó, R$1,20, R$1,30, até R$1,50, olha só. Vamos ver se isso é possível também, mais na frente. Sua rentabilidade, então, pessoal, dividindo o dividendo pago pela cotação, nós temos R$1 dividido por 68,47, que daí, então, olha só isso aqui, 1,46% ao mês, pessoal. Isso aqui é isento de imposto de renda, tá? Olha que maravilha isso aqui. Fazendo a conversão dessas taxas, então, nós temos que esse 1,46% ao mês equivale a 19% ao ano, pessoal, isento de imposto de renda. Comparando, por exemplo, um CDB que rende 100% do CDI, nós teríamos aqui, então, 14,65% menos 15% de imposto de renda, né? Se deixássemos aplicado por 2 anos, nós teríamos aqui, então, 12,45% ao ano ou 0,98% ao mês. Comparando os dois, então, nós temos ainda que o VCRA sai na frente desse CDB em 0,48%. Muito bom, né? Vamos fazer uma comparação, pessoal, de investimento, simulando aqui um investimento de R$10.000 nesse Fiagro VCRA11 ou nesse CDB. Nós temos que em 10 anos, esses R$10.000 aqui se transformariam em R$56.935 no VCRA, contra R$32.228 no CDB. E que em 20 anos, esses R$10.000 se transformariam em R$324.000 no VCRA, contra R$103.000 no CDB. Uma diferença aqui significativa, né, pessoal, de mais de R$200.000, né? Então, realmente, 0,48% de diferença de um investimento para o outro, no médio e longo prazo aqui, realmente é uma diferença considerável, né? Bem interessante. Lembrando, pessoal, que essas taxas aqui é uma fotografia atual, né? Nesse momento, sabemos que isso não vai acontecer na prática em 10, 20 anos, né? É só para a gente realmente ter essa noção, né, do que daria hoje se isso aqui permanecesse nesses respectivos prazos aqui e nas respectivas taxas também. Vamos ao Magic Number, então, desse Fiagro. Pessoal, antes de mais nada, né? Não esqueça de se inscrever no nosso canal, estamos em busca de 2.000 inscritos aí, conto com vocês, tá? Bom, o que é o Magic Number mesmo? Nada mais é que a quantidade de cotas que eu tenho que ter de um fundo imobiliário ou de um Fiagro, no nosso caso aqui, para que no próximo mês, somente com o dividendo pago, eu já consiga comprar mais uma cota, né? Assim eu faço aquela bola de neve crescer cada vez mais aí com o poder e o auxílio dos juros compostos. Como é que eu faço para calcular esse Magic Number, então? Divida a cotação atual pelo dividendo pago, então 68,47 dividido por 1, isso dá 69 cotas. 69 cotas dá um investimento de R$ 4.724,43. Esse valor aqui eu compro 69 cotas e no próximo mês, só com dividendos que essas 69 cotas estarão entregando, eu consigo comprar já mais uma cota, ok? Pessoal, vamos avançar então lá no relatório gerencial desse Fiagro, que é a primeira vez que nós estamos analisando ele aqui no canal, tá? É um Fiagro bem interessante também para a gente botar no nosso radar aqui e começar a acompanhar todos os meses também. Vamos lá então? Pessoal, vamos ao relatório gerencial então do VCRA11. Então, como é a primeira análise nossa desse Fiagro, pessoal, vamos entender um pouquinho melhor, né? Quem é esse fundo aqui, o que ele faz, como é que funciona certinho. Olha só, o objetivo do fundo. Permite investir no agronegócio por meio do Fiagro Vectis Data Agro, que reúne a expertise da Vectis em análise, gestão e estruturação e a experiência da Data Agro no dia a dia do agronegócio.
A Data Agro é a maior consultoria agrícola independente do país, com mais de 40 anos de existência e vivência no setor agro. Possui mais de 200 colaboradores, 12 unidades de negócios e atende mais de 1.000 clientes em mais de 50 países. Então, muito bom, né? Excelente. Vamos ver então um pouquinho mais alguns números aqui do fundo. Esse fundo também tem um patrimônio líquido de 773 milhões de reais. Dividendos que foram pagos dia 14 de maio, né? R$1 por cota. Ele tem 10.960 cotistas aqui no final de abril. A cota patrimonial era R$ 102,99, final de abril. E a cota de mercado, pessoal, fechou em final de abril a R$ 69. Realmente, muito desconto, né? Então, vamos ver por que está com esse desconto todo aí, né? Vamos entender isso aí lá no relatório gerencial. O rendimento aqui está se referindo com relação à sua cota patrimonial, né? Que daria 93% do CDI. Com relação à cota de mercado, ele dá muito mais que isso, né? Passa de 130% do CDI, tá? Mas vamos lá então. Então ele diz o seguinte, né? Esse é o relatório de abril, né? É o último relatório disponível aqui. Ele diz o seguinte, olha só. Prezado cotista, a distribuição de dividendos frente ao mês de abril foi de R$1 por cota, considerando o deságio de 33% nas cotas de fechamento do mercado em 30 de abril. Isso representa um dividend yield anualizado de 17,39%, equivalente a 137% do CDI. Líquido de imposto de renda para pessoas físicas, hoje já está um pouquinho mais, né, pessoal? Porque ele já está com desconto já de 34%, né? Ele caiu um pouco mais aqui, né? Então essa é a questão. Vamos lá, ele diz o seguinte, ó. No fechamento do mês de abril, a carteira possui 83,4% de ativos do agronegócio, entre CRAS, CRIs e FDICs, com taxas ponderadas de CDI mais 5,2% ao ano, e IPCA mais 8,9% ao ano, e um caixa correspondente a 16,6% do patrimônio líquido, em função do pré-pagamento de determinadas operações. Então tem bastante grana em caixa também, né? Isso é muito bom. Nesse momento aí, né, com a taxa Selic em alta e tal, ele pode fazer bons negócios aí. Então, pessoal, ele traz aqui um apanhado geral aqui, né, da questão aqui do agronegócio. Ele fala sobre a pecuária de corte, pecuária de leite, fala sobre o milho, fala sobre a soja, o etanol, o café, uma visão geral, né, sobre o agronegócio aqui, o mercado de commodities. Ele traz aqui um quadro geral aqui, né, de todos esse tipo de cultivos. Mostra aqui o ursinho e o touro aqui, né? Bem interessante essa análise que ele faz aqui, bem resumida, bem legal isso aqui, gostei desse relatório, tá? Vamos aqui analisar com relação, então, aos dividendos, né? Distribuídos, como ele já trouxe aqui, né? Então, R$1, 14 de maio foi o pagamento, tal, beleza, isso que ele está trazendo aqui. Aqui, o retorno com relação à cota de mercado, né? Então, dá para ver aqui que ele pagando esse R$1 aqui, estava dando aqui em torno de 137% do CDI, porque, né, a Selic teve um aumento também, né? Então, realmente, está pagando e pagando muito, né? Já vimos ali, né? Negociação aqui, então, ele tá dando aqui, em média, R$700 mil de negociações diárias. Fechou 30 de abril a R$69. Resumo da carteira aqui é importante, né? Então, ele tem a sua carteira indexada ao CDI, equivale a 61% do patrimônio líquido do fundo, e a IPCA 22%, né? E ele tem em caixa hoje 16,6%, tá? Então, essa aqui é a carteira, né? Então, carteira predominantemente aqui CDI, considerando aqui esse 61% mais o 16% aqui, né, que ele tem em caixa, então CDI está predominando, né, então CDI nas alturas agora vai tender a entregar excelentes resultados também. Resumo dos ativos aqui por setor, né, produtor de grãos é 19,2%, usina de açúcar e etanol 7,5%, etanol de milho 7,4%, café 6,5%, enfim, né, outros aqui 21%. Aqui mais uma forma de mostrar também o indexador, né, 61,1% é CDI, mais 16,6% que é Selic, que é praticamente a mesma coisa, né, IPCA 22%. As regiões aqui operando na maioria dos estados do Brasil, né? E agora, pessoal, aqui vamos lá, a DRE do fundo. Alguma coisa está acontecendo aqui, pessoal. Vamos lá entender aqui o que vai acontecer. Olha só, abril, né? Então ele teve um total de receita aqui excelente, maior receita do ano, 6,64 milhões de reais. Porém, olha só aqui embaixo aqui, esse carinha aqui chamado PDD, provisão para devedores duvidosos. Mês passado ele já teve uma provisão de quase 5 milhões aqui, 4,97 milhões, e agora mais 3,41 milhões, pessoal. O que é isso aqui? São devedores, né? Pessoal que não conseguiu pagar, está tendo recuperações judiciais em seus clientes aí, em seus devedores, né? Então, realmente está complicado. De reserva aqui, ele tem aqui 2,09 milhões, né? De reserva. O seu lucro por cota aqui, então, R$1. E o rendimento, né, o que ele pagou então foi o próprio R$1, né? Então isso que ele está trazendo aqui. Então vimos que ele está com problema, né, pessoal? Tem problema de crédito, vamos ver quem são esses devedores aqui e o que pode acontecer já no próximo mês, no caso mês de maio, que é pagamento, né, no mês de junho. Vamos entender aqui. Em primeiro lugar, vamos analisar aqui a carteira de ativos, né? A gente vê que é um fundo médio risco para cima. Temos aqui, por exemplo, né, concentrações aqui grandes. Por exemplo, temos esse aqui, 10,79% do patrimônio líquido do fundo no único devedor aqui. Abaixo dele aqui, 8,75% também do patrimônio líquido do fundo. Um devedor aqui
Norte Agro, pode ver que esse Norte Agro tem um númerozinho 1 aqui em cima, né? Já vamos ver o que é esse númerozinho 1 aqui em cima. E depois tem, né, pessoal, o restante aqui também, né? 6,14% do patrimônio líquido, 5,9%, 5,34%, 37%, depois abaixo de 5,37%, né? E a gente vê, né, pessoal, aqui umas taxas CDI mais 6, CDI mais 5,5%. Então, assim, é uma taxa, são taxas salgadas aqui, né? São taxas salgadas, principalmente no indexador CDI, né? E temos aqui, tá vendo aqui, ó, mais um CRA aqui, Safras Agro, um númerozinho 1 aqui embaixo. Você vem aqui embaixo, você vai saber o que é esse númerozinho 1 ali, ó. Olha só. Valores líquidos de provisões, 4,6 milhões para o Norte Agro e 8,37 milhões para o Safras Agro. Então, já foi feito, pessoal, provisões para esses devedores aqui, que são os devedores que estão no programa de recuperação judicial. Então, já vou mostrar daqui a pouquinho lá qual a previsão para maio aí, pessoal, tá? Já tem uma previsão que saiu num fato relevante agora, tá? Importante, tá? Então, já vimos que já teve provisões aqui. Então, assim, pessoal, vamos analisar. Quem já está no fundo, né, já tomou esse fumo aqui, né? Por isso que o PVP está lá em 0,66, né? Agora, será que daqui para frente já temos essas provisões aqui? Será que daqui para frente ele já não pode começar a melhorar? Como, por exemplo, lá o caso do AGRX, né? A AGRX da mesma forma também. Acabou de fazer uma provisão, ficou um mês sem pagar dividendos. Vamos ver o que vai acontecer com esse fundo agora no mês de maio. Mas o AGRX ficou um mês sem pagar dividendos e agora já vai voltar novamente agora no mês de junho, tá? Então, será que isso aqui também não é um momento agora? E um fundo tão descontado assim, olha quanta possibilidade que tem de valorização de cota aqui. Mas pode ser que ele caia mais ainda. Vamos entender lá, daqui a pouquinho, lá no fato relevante, tá? Então, isso está acontecendo. Vamos aqui embaixo ver como é que está a situação, então, ó, desses 3 devedores aqui, né? Atualização da carteira, né? Continuamos monitorando os ativos da carteira e, exceto pelos casos abaixo, as demais operações se encontram em seu curso normal. Então, tem 3 problemas ali, pessoal. Olha só, Grupo APR. A gestora segue acompanhando de forma ativa o processo de reintegração de posse da fazenda, já consolidada em nome da securitizadora, embora não tenha havido avanços judiciais significativos no último mês. Então, esse aqui estão, né, em tratativas jurídicas aqui. Agora, aqui os 2 agora que nós estamos vendo ali, ó, Norte Agro. Conforme informado no mês passado, iniciamos o processo extrajudicial para a consolidação das matrículas em garantia da operação. Estamos empenhados em cumprir com a maior agilidade possível todas as etapas e exigências desse procedimento com o objetivo de viabilizar a recuperação do crédito, cientes de que certos trâmites envolvem agentes externos e seguem ritmos próprios, independente da atuação da gestora. E por último aqui agora, o Safras Agroindustrial diz o seguinte: o pedido de recuperação judicial da empresa ainda aguarda homologação judicial. Nesse meio tempo, permanecemos em contato com a companhia e seus assessores buscando viabilizar a reestruturação da dívida. Em função do pedido de recuperação judicial, no mês de abril, houve provisionamento adicional de 20% sobre o saldo devedor dessa operação, aplicado pelo administrador do fundo, totalizando, portanto, 50% de provisão sobre o crédito. Isso que nós vimos ali, né? Vamos só dar mais uma olhadinha aqui, pessoal. Norte Agro, tá vendo aqui, ó? 8,75% do patrimônio líquido do fundo. Por isso que a gente fala, né, pessoal, não dá para ter concentração, né? Logo esse aqui, também, olha só, uma taxa CDI mais 5,22, né? Realmente, nesse momento mesmo, é complicado, né? A empresa já não está 100%, né? Para ela escorregar aqui é 2 toques, né? Então, realmente, taxas altas e uma concentração muito grande, né? Então, é o seguinte, pessoal, vamos trazer aqui mais alguma informação, deixa eu ver aqui. Depois ele traz aqui embaixo também, né, um resumo dos principais ativos aqui, fala com relação às suas garantias, tal, quem são esses devedores, tal, para vocês podem baixar o relatório e se apropriar dessas informações aqui também, tá? Vamos voltar para entender mais alguma coisinha aqui. Bom, pessoal, como já falamos aqui, né, quem não entrou nesse fundo ainda, que quer entrar, já foi feito aqui provisões, né? Então, esse desconto que nós estamos tendo hoje na cota, você já não vai sofrer com eles, né? Porque você já está com um desconto interessante. Agora é o seguinte, a gente vê que ele vem entregando aqui R$1, né? Porém, o que aconteceu? Por conta dessa remarcação aqui dos seus ativos, né, ele vai cair um pouco o patrimônio líquido do fundo. Ele divulgou essa semana um fato relevante, deixa eu mostrar aqui. Ele divulgou, então, um comunicado ao mercado, né, essa semana, dizendo o seguinte, olha só. Conforme informado em nossas cartas mensais e fato relevante publicado em 7 de abril de 2025, o CRA Grupo Safras teve seu vencimento antecipado declarado em funções de quebra de obrigações contratuais, incluindo o ajuizamento de recuperação judicial pelo devedor. Pedido de RJ, né, recuperação judicial, que ainda aguarda a homologação judicial. Essa é uma questão. Diante do pedido de recuperação judicial, o administrador do fundo aplicou provisão correspondente a 90% do saldo da operação, o que equivale a 3,22% do patrimônio líquido do fundo, conforme apurado em 16 de maio de 2025. Ok, pessoal? Então, assim, ó, em maio vai entrar mais um PDD aqui. Olha o que vai acontecer agora. Nesse sentido, o gestor e o consultor comunicam que haverá uma redução pontual do rendimento
Referente ao mês de maio, a ser pago em junho, a estimativa do gestor é que o rendimento se manterá entre 40 centavos e 55 centavos por cota. Adicionalmente, o gestor e o consultor esperam o retorno dos rendimentos aos patamares históricos na próxima data de pagamento. Resumindo, pessoal, ele vem pagando R$1. Em função de mais esse problema aqui com o grupo Safras, ele vai ter que fazer mais uma provisão aqui, vai ter que baixar os dividendos aqui de R$1 para 40 centavos ou até 55 centavos, né? Então, o que eu digo, pessoal? O que eu me referi ali no começo, né? A Datacom, ela acontece sempre no último dia útil de cada mês. Vai ser, então, dia 30 agora, né? Vai entrar a Datacom, o pessoal vai ver lá seus dividendos, acostumado a ganhar R$1, vai chegar, vai ver que vai ter só 40 centavos ou até 55 centavos. O que acontece quando caem os dividendos? Geralmente, próximo pregão, a cotação despenca, né? Então, ele já está com um desconto gigante, né? Já está com PVP de 0,66, está com 34% de desconto. A probabilidade desse fundo cair mais ainda na semana que vem é gigante. Então, será que é hora de entrar no fundo desse agora? Será que não vale a pena esperar, de repente, na próxima semana, 1, 2 dias, ver como é que ele vai se comportar? Porque, certamente, pessoal, como ele diz aqui, né? No próximo mês, ele já vai voltar aos patamares históricos normal, ou seja, no patamar de R$1 ali. Então, tem tudo para que esse fundo caia mais ainda, agora na próxima semana. E quem sabe ali sim não seja uma oportunidade de comprar, para daí sim, né? Porque pelas provisões que ele já fez aqui, praticamente ele já não tem muita coisa mais que considerar nos seus PDDs, né? Nas projeções de devedores duvidosos ali, né? Então, assim, ele caindo mais, quem sabe não é uma hora de entrar nesse fundo, né? Para aí sim você ter uma onda gigante para surfar aí com relação à possibilidade de valorização das cotas, e você comprando algo aí em torno, sei lá, vamos supor que ele chega a R$65. R$65, por exemplo, né? Pagando R$1, isso dá mais de 1,5%, né, ao mês. Ainda com uma possibilidade de valorização aí de mais de 40% aí na cotação, né? Então é interessante, né? Tem que avaliar, tem que analisar seus riscos, ver se é interessante ou não, né? E entrar nesse tipo de fundo, né? Correr esse risco e tal, enfim, né? Tem que analisar, ok, pessoal? Lembrando aqui, pessoal, que aqui não tem nenhuma recomendação de investimentos, nós estamos aqui estudando juntos, né? Para que cada um possa tomar a sua melhor decisão aí. Então, mais um fundo aqui que nós estamos botando no nosso radar aqui para acompanhar todos os meses, né? E que a gente possa, então, esclarecer aí as dúvidas, né, dos investidores. Por que eu digo, pessoal, que depois da Datacom ele vai surpreender? Porque tem muitos investidores que não ficam atentos a notícias, não leem o relatório, não leem os fatos relevantes, eles só vão ver depois da hora que a entrega de dividendos cai. Aí eles tomam a sua decisão precipitada ali, tal, vende tudo, tal, é isso que acontece, tá? A gente já está acostumado com relação a isso, né? Então pode ser que isso aconteça na semana que vem, tá? Assim o pessoal vê que vai cair drasticamente mais pela metade aqui a entrega de dividendos, o pessoal vai lá e vende tudo, tal, e despenca mais ainda a cotação, né? Então, tá barato, tá, e pode ficar ainda mais barato. Ok, gente? Então, mais uma vez aí, peço que vocês se inscrevam no nosso canal, estamos em busca de 2.000 inscritos, conto com vocês aí, ok? Até o próximo vídeo, então, muito obrigado.